Opa, Luciano, boa noite. Boa noite. Tá me Tá ouvindo? conseguindo ouvir direitinho aí? Eu tô ouvindo bem você. Perfeitamente também. Bueno. As lives do Instagram estão dando algumas instabilidades, né? Então, É, a torcer gente, para dar tudo certo aqui. a gente fica meio perdido, né? Esses É, bugs que vem dado. Primeiramente, muito prazer. pô, prazer é meu estar aqui com você. Esse convite seu, para mim é uma honra. Me sinto muito feliz em estar podendo compartilhar e contribuir com você, com o seu canal, com sua postura. Tamo junto. E sempre ouvi falar muito bem do Luciano, inclusive quem fez a ponte aí de alguma forma foi a Sheila, né? Ela que sempre falou muito de você, e aí eu fui te conhecendo, né? E vendo aí um pouquinho, acompanhando você pelo Instagram, tudo mais. Então, Sim, agradeço sim. pela confiança de ter aceitado o convite para te bater esse papo bacana aqui hoje. Pô, perfeito. Estamos à disposição sempre que precisar, ainda mais num momento desse onde a gente tem tempo aí de sobra, e que a gente não fique ocupando nossa mente com coisas ruins, né? Vamos ocupar nossa mente com coisas positivas. Tem uma galera aí entrando, tem o Antônio, acabou de entrar aí, ó. Antônio é um cara É, que você tem que entrevistar urgente. A Dani, coach, também estava em cima aí. Marca esse pessoal aí, cara. Esse pessoal aí tá. é pessoal do bem. Já vou Assim como registrando você, aqui. você é um cara do bem. Vou botando aqui na agenda já. Mas, e Perfeito. como você falou, a gente vive um tempo, né, onde até o tema que a gente escolheu, como se reinventar em meio à crise, mas eu queria já iniciar esse papo com você, porque, assim, a crise já está aí, né, financeiramente falando, há algum tempo, né, e Uhum. essa importância de se reinventar não é de hoje, mas eu vejo, eu enxergo, né, essa situação de pandemia, de quarentena, ela veio para reforçar ainda mais o quão importante é a gente estar se reinventando. E aí eu te pergunto, você, né, você vai ter uma empresa aqui em Campos, certo? Uhum. Então, eu tenho uma empresa ainda aí. A minha empresa se chama Couto e Caetano. Ela trabalha com instalações e manutenção elétrica, de climatização. A gente tem alguns clientes como hospitais, nós atendemos no Porto do Açu. Nós temos hoje 15 colaboradores. A gente enfrentando essa dificuldade aí, nós decidimos fazer isso juntos, né? Nesse momento não adianta tentar enfrentar sozinho, crise nenhuma, ainda mais nessa proporção. Então nós decidimos juntos passar por esse obstáculo. E vim para Portugal em setembro, dia 8 de setembro eu cheguei aqui. Primeiro eu vim em maio fazer uma verificação, em maio de 2019. E a gente chegou aqui, eu gostei do que eu vi e vim para empreender na área de construção civil. O mercado aqui estava muito forte nessa área. Comecei a preparar, fazer plano de negócio, fazendo os contatos, preparar o cenário para que a gente pudesse entrar de cabeça nesse mercado. É agora que a gente começou estávamos finalizando 5 propostas, veio o Covid, ele se manifestou de uma forma bem agressiva, então a gente deu uma freada, a gente está trabalhando devagar, mas a gente acredita que dificuldades existem para serem superadas. E não vai ser diferente com essa crise aí. Sem dúvida. Então, assim, isso já foi um projeto, né, da sua empresa, assim, se o pessoal de ir para Portugal e montar a sua empresa aí também, né? Sim, sim, já era um projeto assim pessoal. A gente não estava sendo no radar. O que estava no radar nosso em 2018, 2019, assim, a gente sempre faz um planejamento anual de como que a gente vai rodar, quais são os nossos objetivos como empresa naquele ano. E em 2019 eu já estava no meu radar que a gente ia mudar. A princípio eu estava me preparando para ir para Vila Velha, no Espírito Santo, levar a empresa para atuar na região do Espírito Santo. Porém, com o convite de um amigo aqui que mora em Portugal mesmo, que ele é brasileiro, mas mora em Portugal, a gente veio para cá estudar essa possibilidade e vimos que seria mais vantajoso empreender aqui em Portugal. Então, mas já era algo que estava no radar. Certamente mudar de local, mudar de cidade, assim. De país, foi a primeira vez que eu saí do país, né? Por mais que eu goste de viajar, faço parte de clube de motociclista, gosto de rodar o Brasil todo de moto, mas eu nunca tinha saído do Brasil. E acabou que eu saí para empreender. E me sinto muito feliz com isso.
independente dessas dificuldades que estão surgindo hoje, estou bem animado com o que vai rolar aí pela frente. Perfeito. E o mais interessante também é que você continua administrando a sua empresa aqui, né? Mesmo à distância, Sim. continua. Como que é isso? Como que é administrar assim um negócio mesmo à distância, né? Uma empresa ela não pode ser criada para ser dependente de você. Uma empresa que é dependente de você, isso não é empreender com sucesso. Não existe possibilidade de você crescer deixando uma empresa limitada às suas decisões. E eu tenho um sócio no Brasil, Leandro, é por isso que a empresa é Couto e Caetano, é Luciano Couto, Leandro Caetano. Mas nós temos uma equipe, poxa, fenomenal, para não falar outra coisa, né? Essa equipe, nós temos um encarregado, nós temos supervisores, temos pessoal do administrativo, do próprio RH, é uma turma bem capacitada para estar dirigindo a empresa. Parece que eu saí e fez até bem a empresa, acho que ela está até melhor sem mim, entendeu? Eu estou daqui só acompanhando as coisas. E isso me dá uma satisfação muito grande, porque você treina, você prepara. É claro, as coisas não são assim da noite para o dia. Eu não lembro, nós ficamos de 2000 digamos, desde que fundou a empresa em 2011 até 2018 sem tirar férias. Então foi uma construção demorada para chegar nesse ponto. A gente saía um final de semana, uma semana e tal, mas férias mesmo, eu e meu sócio, a gente esquece isso para a gente até um tempo. Porém, a equipe que hoje é fechada conosco ali na empresa faz com que, independente de eu estar lá ou não, do Leandro estar lá ou não, é muito fácil. E tudo isso acontece, o Daniel, por causa de processos. Quando você instala processos, procedimentos, quando você entende o seu negócio e você começa a organizar isso em torno de processos, treina o seu pessoal para isso, é impossível a empresa não andar. A empresa vai andar melhor do que comigo lá perto. Então, e é isso que é legal do que você falou, porque assim, você tem essa satisfação de ver que o seu trabalho, quando estava perto, orientando, auxiliando, né, está agora vindo os frutos, né? Onde você vê a equipe toda Exato. fechada já e caminhando e trilhando aí o sucesso, né? Perfeito. É muito satisfatório isso. A gente, quando a gente fala de empreender, de crise, de negócios, na verdade, todo mundo empreende algo. Empreende, de repente, empreender nada mais é do que você encontrar soluções para você transformar o seu ambiente. Nesse momento, quantas pessoas estão se adaptando a uma realidade que não estava no radar de ninguém mesmo. Ninguém esperava o que veio a acontecer hoje. Então as pessoas tiveram que se adaptar ou empreender. Hoje você começa a limitar os seus gastos, você começa a gastar com um pouco mais de inteligência, você começa E tudo isso, eu falei isso porque tudo isso com um objetivo. Se você não tiver o objetivo, não saber onde você quer chegar, não adianta. O trabalho que você vai despender ali, o seu desgaste, não tem sentido. Tudo precisa de um objetivo final. Nesse momento, na nossa empresa, Daniel, a gente, assim que surgiu, estava conversando com alguns amigos há pouco, né, nessas semanas que a gente tem feito se encher de boas informações, se encher de aproveitar para estudar, redesenhar projetos e tal. E assim que surgiu essa crise, nós fizemos uma reunião, a gente já estava vindo fazendo umas reuniões via online mesmo, de planejamento, era toda quinta-feira à tarde, e assim que surgiu a crise, nós criamos um gabinete de solução de crise, onde nós estamos buscando encontrar soluções para esse momento. Então ali nós decidimos o seguinte, o nosso objetivo é qual? Não adianta as pessoas deixarem a vida levar. Tem que definir um objetivo, senão não avança. Então, a partir daquele momento que nós identificamos a situação, nós desenhamos um objetivo. Entendemos o nosso cenário como um mar tempestuoso, do nada, aquela tempestade que surge no mar do nada, todos no mesmo barco, e nós queremos chegar a um local, nós queremos chegar a um destino. Com isso, nosso objetivo é não chegar apenas na praia. Existem pessoas que chegam na praia e morrem. Nós queremos chegar na praia e bem com nossa equipe. E colocamos como princípio nós também não deixar ninguém para trás. Por isso nós não fizemos nenhuma demissão,
Não é fácil manter os profissionais, não é fácil, diminuiu bastante a demanda para serviços. Não preciso nem falar de governo, que eles não ajudam, eles mesmos estão perdidos. Até entendo, porque o momento não é fácil para ninguém, mas esse tem sido o nosso objetivo. A gente está trabalhando em torno disso. E cito isso como exemplo porque para você virar o jogo na sua vida, você precisa ter um objetivo. Você precisa saber onde você quer chegar. Caso contrário, não adianta nem você andar. Se você não souber para onde vai, você vai andar, mas vai se cansar porque vai se perder. E essa sua fala aí, realmente, a tempestade veio sem ninguém esperar, ninguém estava assim, preparado para o que estava começando a acontecer, e aí aconteceu de uma forma muito rápida, e foi o que você falou. Agora, durante essa crise, durante esse caos aí que está instaurado, como as pessoas vão se alinhar para passar por isso, é o que vai ali determinar o futuro, né? É o que determina, como você falou, quem vai nadar e vai acabar morrendo, né, na beira da praia, ou quem vai conseguir sair vivo, né, depois da quarentena, da pandemia, enfim. Esse momento é chave. Já que nós fomos pegos de surpresa aí nessa situação, uma surpresa nada agradável, uma surpresa que está dizimando pessoas, está acabando com a economia de nações inteiras. Essa é a primeira fase, a gente não pode ignorar isso, achar que vai ser tudo uma moleza. Essa é a primeira fase, a fase de isolamento, mas vem outras fases aí, como a de desemprego. Desemprego gera fome, aumenta a violência, a coisa fica desesperadora. Diante desse cenário, Daniel, é muito importante, mais do que nunca, eu tenho passado meus dias estudando, lendo, já que eu não tenho muitas outras obrigações, é muito importante que a gente pense, reflita, não apenas no cenário atual, mas o que pode vir a surgir depois de demanda. Por quê? O mundo vai precisar, mundo mesmo, agora eu posso falar o mundo tranquilamente, vai precisar de soluções. O desemprego já aumentou, então nós precisamos de empreendedores e empresários que surjam para suprir essa demanda. No Brasil, até dia 9 de abril agora, o site do Sebrae tinha publicado que 600 mil empresas fecharam a porta no Brasil. 600 mil empresas representa quantos milhões de trabalhadores? Ou seja, precisamos de, no mínimo, 600 mil empreendedores que entendam esse momento e consigam alavancar novos negócios para suprir essa demanda. Então, no meio dessa crise, é muito importante a gente trocar o pânico pela reflexão em solução, em como ser objetivo e encontrar uma resposta para isso. Por isso que é importante, como você tem feito, como te falei, é um prazer estar aqui, um garoto como você, conversando com um garoto como você, um jovem, que está preocupado em buscar soluções. E isso é o que vai fazer toda a diferença na hora de suprir as demandas que já são existentes à nossa volta aí. Entende? Sua fala aí agora assim, foi de uma relevância assim, sem palavras, porque isso que você falou, muitas das vezes, infelizmente, não fica no foco, né? Porque o mundo, como você falou, quando tudo isso passar, irá precisar de pessoas que venham para fazer diferença. E são pessoas com mentes empreendedoras que vão aí fundar suas empresas, que vão iniciar seus negócios. Então, assim, acaba que por diversos setores da sociedade, em especial, a gente fala até da mídia, né? Gerar todo esse pânico, as pessoas, elas se assolam tanto em meio ao caos, em meio ao pânico, que elas ficam nesse mundo e aí, em vez de estar, de alguma forma, produzindo, né, e sendo essas pessoas que vão acabar, de alguma forma, salvando, né, por assim dizer, o planeta, aí a gente acaba tendo aí a falta de pessoas assim lá na frente, né? Perfeito. Então, a primeira dica que eu dou já de cara, primeiro dever de casa é eliminar noticiário. E eu não vou falar com isso como alguém que é contra você obter informação. Claro que eu tenho informação, todo dia eu tenho informação. Mas todos os dias nos noticiários a gente ouve o quê? Só desgraça e são as mesmas notícias. Sim. Não mudou nada. Não
mudou nada. A notícia de amanhã vai ser tão terrível como a de hoje, porque ainda não mudou. Isso vai mudar quando tiver uma vacina, quando tiver soluções e tal. Então, depois de você eliminar o que não presta, né? Eliminar o que não presta, e isso hoje é uma informação que não, informações ruins não nos acrescentam em nada, a não ser dor, angústia, pressão, medo, etc. e tal. Eliminou isso, busque saber entender o cenário. Poxa, tá, existem necessidades. Coloque, tipo assim, um objetivo. Tenho conversado com algumas pessoas quando, nesse período que se dizem estarem preocupados, perdidos, etc. e tal, e uma das coisas que eu sempre tive muita dificuldade de fazer, mas aprendi a fazer com o tempo, é tentar me visualizar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, para saber onde eu gostaria de estar, onde eu gostaria de chegar. Depois que eu idealizar isso, depois que eu projetar isso, eu consigo fazer perguntas, tá bom, e como eu vou fazer para chegar até ali? E o que acontece com esse tipo de crise? As pessoas muitas vezes se perguntam, por que isso? Por que isso está acontecendo? Por que eu... Essa não é a pergunta, já aconteceu, você não pode impedir esse cenário, mas você pode contribuir muito quando você fazer essa pergunta, qual é o meu papel diante desse cenário? O que eu posso fazer para contribuir? Aonde essa crise, onde está a oportunidade em que eu possa me encaixar e contribuir para uma mudança de paradigma na minha cidade, no meu bairro, entre os meus familiares, entre meus amigos. Pô, certamente você deve conhecer pessoas à sua volta que já estão desesperadas, talvez por ter perdido o emprego, pela ameaça de emprego. Estava vendo hoje um vídeo muito triste daquela situação lá do Jardim São Benedito, várias pessoas lá pedindo prato de comida, uma aglomeração terrível. E como é que responde a isso? A situação é, como é que responde a isso? Não é tão simples, nem todo mundo tem uma casa confortável, agradável, a gente tem que levar isso em consideração. Então, existem demandas, elas estão batendo a nossa porta, e nós, como empreendedores, precisamos responder a isso. E precisamos ser resposta a essas situações. Perfeito. E como você falou, pegando um gancho aí, tudo tem um lado bom, tudo tem um lado positivo. Então, assim, mais do que nunca é a hora de tirar o S, né, da crise e começar a criar, como muitos têm feito, né? O ato de se reinventar, eu acho que nunca foi tão visto no planeta, né? As pessoas, elas estão, algumas, fazendo isso. E se cada vez mais as pessoas ficarem, ao invés de se lamentar, como você disse, sabe por quê? E começarem a, de fato, criar, se reinventar, elas vão poder começar a fazer esse exercício aí que você deu a dica, muito bom, né? E vão começar a sua caminhada rumo ao sucesso, né? E o melhor, porque elas vão fazer bem a elas, e são essas pessoas que vão estar se auto-fazendo bem, que lá, amanhã ou depois, vão poder fazer bem a outras pessoas. Como, por exemplo, podendo ajudar a dar um emprego, né? Uhum. Uma das coisas que a gente pode chamar de positiva dessa crise, e são algumas verdades que nos são reveladas, né? Estou presidente de uma ONG Crise Reais, ali na Terra Prometida, mesmo daqui a gente tem o nosso trabalho ali, é uma ONG que atua com crianças carentes, famílias carentes. Conheço o trabalho. E nós fizemos uma campanha não, é fantástico, lá a gente fez uma campanha de arrecadação de cesta básica para doar para algumas mães. E nós colocamos uma meta e ultrapassamos a meta. Várias pessoas se envolveram, nós tivemos que doar. Então, deu para ver que as pessoas são muito generosas, são pessoas muito... em meio à pandemia, em meio a uma desgraça tão grande, às vezes a gente nem sabe o que vai comer amanhã, mas as pessoas, mesmo assim, se propõem a doar. A gente vê como que o povo em si, em geral, ele é solidário, ele entende a situação, ele quer ser participativo numa mudança. Isso, para mim, foi algo fenomenal. Uma segunda verdade que, para mim, ficou muito evidente, e está ficando muito evidente nessa crise, é que não existe a palavra estabilidade. Eu já venho aprendendo isso há um tempo com Flávio Augusto. Não importa se você é concursado,
se você tem empresa, se você tem reserva, o cenário pode mudar da noite para o dia, como aconteceu agora. Então, Exato. não importa. Os governos eles fazem mudanças em leis. Então, pegando exemplo mesmo de concurso público, na França, quando teve aquela crise na Europa, imediatamente foi solicitado que a estabilidade no serviço público fosse cancelada. E assim aconteceu. E é algo que parece que está sendo encaminhado para o Brasil também, de acordo com a crise. As pessoas não têm ideia do cenário da crise que está se instalando. Então, mas a verdade não existe estabilidade. Nós precisamos estar sempre atentos às mudanças que estão ocorrendo no mercado, no cenário, sem medo, pensando sempre na solução. Crise, como você disse aí, é uma oportunidade única de criar. É quando a gente ouve também com o mesmo Flávio, é quando o dinheiro começa a mudar de mão. É como, por exemplo, infelizmente, diante dos desafios, 600 mil empresários fecharam as portas. Ou seja, vão surgir 600 mil novos negócios. Pelo menos precisa surgir isso. E vai surgir. Não, então, o dinheiro começa a mudar de mão. Né? E sem falar com aquela quantidade de desempregados aqui no Brasil que a gente tinha, né? Era algo perto de 13 milhões. Isso antes de pandemia. Você imagina depois. Ou seja, precisa aí de muito mais que 600 mil. Mas pelo menos 600 mil para poder voltar ao que era depois da sequência, né? Para poder melhorar. E essa coisa que você falou aí da questão da generosidade, né? Agora, abrindo parênteses, aí eu te pergunto, isso o pessoal fala que é muito do brasileiro, né? E o português também, você aí tem visto isso? Não, total. Isso daí é algo que está tocando o mundo, existem cenas bonitas. Em Portugal, na verdade, eu sei como é que os jornalistas trabalham no Brasil, eu não sei como é que são as matérias, mas eu não estou acompanhando, só acompanho um jornal só do Brasil, só e a Jovem Pan à noite, o máximo que eu faço. Mas eu sei que eles tacam muito o terror. A Europa não está do jeito que está sendo falado assim. Portugal, por exemplo, ele está com uma chamada, um chamado isolamento que eles colocaram hoje como termo horizontal, mas cafés funcionam, padarias funcionam, açougue, você pode ir num barzinho, quem gosta de barzinho, vai num barzinho, tem as restrições, tem todo o jeito de você se relacionar e está acontecendo. Tem alguns locais abertos, só que está fechado mesmo shopping e tal. Mesmo porque isso quebraria a economia. Já chega o setor hoteleiro que foi atingido fortemente aqui, como no mundo todo, assim também como o setor de aviação. Mas as pessoas são solidárias. Aqui também existem moradores de rua, aqui existe morador de rua, e eu vejo sempre combis parando com alimentação para esse pessoal. A gente sempre acompanha, como eu te falei, não vejo noticiário, mas de vez em quando no Instagram ou chega algum vídeo em algum grupo aqui de Portugal, de WhatsApp, eles falando, pedindo ações, falando como é que eles estão trabalhando com pessoas menos favorecidas. Existe sim pobreza, existe dificuldade financeira em qualquer parte do mundo, aqui não seria diferente. Portugal, dentro da zona do euro, era o patinho feio, agora que está sendo um dos destinos procurados, mas até 2, 3 anos atrás era o patinho feio da zona do euro, mas conseguindo assim se desenvolver. Felizmente aconteceu essa crise que certamente vai abalar muitas estruturas de Portugal, como de qualquer país aqui da Europa, mas a questão da generosidade das pessoas está em alta aqui. Existe sim muita compreensão para o momento atual. E sem falar também que, mesmo sendo um país não muito rico comparado aos demais, existe riqueza aqui. E o governo, nesse sentido aqui, ele age, porque ele tem dinheiro para isso nesse momento. Ainda Exato. tem. Talvez então, seja a ele principal. Consegue dar um suporte, inclusive, a imigrantes, né? A principal diferença daí para aqui, né? Porque aqui a gente já estava atravessando uma crise financeira, né? Esse ano havia uma certa perspectiva para a gente começar, né, a continuar melhorando, né, a economia. Tinha aí a perspectiva do crescimento do PIB, né, que estava estimado em 2%, agora caiu para 0,002%. Ou seja, aqui a gente estava caminhando, né, estava engatinhando na volta. Então acabou que foi um choque muito grande, né? Mas aí, como você disse, já tinha aí todo um preparo, de alguma forma, financeiramente falando.
Exato. O país estava avançando, né? O Brasil, quando eu saí daí, um dos motivos que me deu tranquilidade de sair daí é por conta da política do nosso ministro da Fazenda aí, da Economia, e deu segurança. Eu sabia que o Brasil ia alavancar. A gente estava sentindo isso nos negócios. Como eu te falei, a gente negocia com o Porto do Açu. Então a gente tinha sentido isso ali. Aí deu tranquilidade para você fazer novos negócios. A situação pegou todo mundo de surpresa, não tinha como esperar, não tinha como você pensar, planejar. Na verdade, o que eu estou fazendo hoje é lendo, estudando muito, faço minhas anotações para replanejar para onde a empresa vai, para onde minha vida está indo, e como reagir a essa situação. E crise, a gente tem que encarar isso como oportunidade, nunca esquecer isso, né? Nesse momento, existem pessoas que vão virar o jogo de suas vidas. Eu lembro que eu decidi abrir a empresa, o CNPJ, em 2011 ali, estava iniciando uma crise no Brasil. Estava iniciando a crise no Brasil. O Porto do Açu começou a demitir muito. E não tinha emprego. Não tinha emprego. Um cenário de guerra, como está sendo hoje. Na região de Macaé, no período, acho que em um mês ou alguns meses, tinha lá 65 mil pessoas demitidas do setor offshore. Aquela crise que tirou todo mundo do porto e tal. Eu trabalhava no porto, fiquei desempregado. Então, não tinha emprego, mas tinha serviço. Foi aí que eu encontrei a minha oportunidade. E a partir de então, já que ninguém quer me contratar, vou arrumar serviço. Vou atender a Dona Maria, o seu João, vou atender. Meu primeiro cliente foi de nota fiscal assim, foi o Shopping Boulevard, fiz um serviço para eles. E dali começou a deslanchar a nossa empresa, era microempreendedor individual. Então, assim, na crise surgem oportunidades e necessidades. Você é um exemplo vivo de uma pessoa que no meio de uma crise se reinventou, né? Total. E eu tenho certeza que agora ainda vou avançar mais. Com certeza, muito legal. Eu não sabia dessa sua história que você... então, a sua empresa surgiu no meio de uma crise. No meio de uma crise. Aconteceu no meio de uma crise. Em 2011 eu abri, 2012, 2013 foram períodos terríveis. Teve um momento que eu cheguei para minha esposa e falei, olha, eu vou parar, vou ter que procurar. Começaram a surgir novamente empregos. 2014, 2015 começou a surgir algumas propostas para mim. A empresa não estava tão bem. Mas eu falei assim, cara, se eu parar agora eu vou desistir de um sonho, vou me encarar. E graças a Deus deu certo. Logo, 3 meses depois a gente fechou um bom contrato no hospital, contratamos já de cara 5 pessoas. Isso que é legal. Isso que é legal, que assim, a sua empresa que nasceu no meio de uma crise também ajudou outras pessoas. Porque aí à medida que foi crescendo, você foi aumentando o time, a equipe, né? E aí você conseguiu também, isso aí, gerar o emprego. E o Luciano, assim, nesse momento de crise, né, você vai poder dizer melhor que o empresário, né, o empreendedor, o chefe, né, ele deve ficar com a cabeça assim, muito bagunçada e por isso que muitos estão perdidos, porque é muita coisa. Além das dívidas, além dos boletos que vão acumulando, ele pensa, imagino eu, a maioria também nas centenas, dezenas, enfim, dependendo do porte da empresa, de pessoas que ele está lidando, porque assim, um funcionário representa ele e a família dele, né? Então, assim, é muita gente que acaba indiretamente ficando nas costas do empresário, né? Rapaz, você tocou num ponto aí que pra gente é o que mais pesou nessa decisão da gente manter todo mundo. É um ponto que mexe muito com a gente, até porque nós passamos por essa situação. Exato. A gente lida com... Nossa empresa não é grande empresa, tem 15 colaboradores, são pessoas que convivem umas com as outras. A gente conhece o filho de um nosso colaborador, chama a gente de tio. Como que essa criança vai chegar para o pai dela e falar, poxa, mas tio abandonou você nesse momento difícil? Então isso pesa, a gente é humano, negócio é negócio, mas a gente é humano. É claro que se chegar no momento insustentável, onde vai naufragar tudo, a gente vai ter que tomar decisões mais sérias.
porém, isso é muito difícil. E por ter passado por situações semelhantes, né, eu sou o mais velho de uma família de sete irmãos, a gente sempre teve muita dificuldade financeira, mas, pô, nosso pai ali, nossa mãe sempre trabalhando firme, ensinando, dando o máximo para a gente avançar. Então, a gente entende o que os nossos colaboradores estão enfrentando hoje. O que a gente fez? Nós chamamos todo mundo, explicamos a eles após aquela reunião qual seria o nosso plano e nossas intenções. Todo mundo abraçou. A verdade é essa, todo mundo abraçou, todo mundo se comprometeu. Deixamos claro que nós não temos condições de manter sozinhos os empregos de ninguém, vai depender do empenho de cada um. De repente, a gente está vendo no Instagram tia de um colaborador compartilhando nossas promoções, nossos serviços. Então, você viu que... E isso é muito importante, sabe por quê, Daniel? Às vezes nós, como colaboradores, como funcionários e tal, a gente acha que a empresa pode dar a solução. E o contrário também acontece. Às vezes, o empresário, o empreendedor, ele acha que ele tem a resposta de tudo e que os colaboradores não têm solução para nada. Quando, na verdade, quem está direto com o cliente são os colaboradores. Verdade. Eles sabem, muitas vezes, caminhos e atalhos que nós não sabemos. E, graças a Deus, estamos tendo bons resultados. Ontem, numa reunião fantástica com o meu sócio, ele chegou a informar assim, Luciano, eu acho que, de fato, a gente não vai demitir ninguém, não, cara. A gente conseguiu alguns serviços aí que não tem necessidade nenhuma. A gente vai fazer um ajuste aqui, outro ajuste aqui, ali, e talvez a gente vai ter até que contratar. Olha só. Então, tudo depende de mentalidade, de posicionamento, de você sentar e contar com o time e andar juntos. E essa crise certamente vai nos deixar ainda mais fortes, como empresa, como equipe, como família ali com o Couto Caetano. Então, a gente, de fato, fica diante de um cenário, pô, a gente demora aqui vacilar, ficar com essa confusão na mente, famílias podem sofrer com isso, não é a nossa intenção. Pelo contrário, a gente quer superar e ajudar essa turma a superar também. E é muito bacana essa coisa de vestir a camisa mesmo e todos caminharem juntos, né? E abraçar a causa. Foi o que você falou. Você ali começou vendo familiares, né, de colaboradores ajudando na divulgação. Então, essa coisa, quando você vê que no meio disso, todo mundo, né, entende, mas é o que você falou, foi preciso jogar limpo com eles, né? Explicou a situação, trouxe para eles a situação, eles entenderam e aí mais que nunca vestiram a camisa da empresa. E aí eu acho que isso que é o legal, é isso que vai ficar de legado aí, quando tudo isso passar, eu acho que isso que vai ficar aí de aprendizado, né? Não, já está sendo um aprendizado. Eles lá no nosso Instagram da Couto Caetano, inclusive segunda-feira agora a gente instituiu, começamos segunda passada, nós instituímos que segunda-feira às 7 horas será a live com os colaboradores da nossa empresa. Então, a voz é deles, eles que falam as ações, as sensações e tal, e segunda-feira passada foi muito legal. Essa semana a gente vai ter também, segunda que vem. Então, assim, no nosso Instagram, nosso Face, você encontra vídeos que eles inventaram do nada lá. Eles fizeram uns vídeos, umas montagens muito legais, até com o cara lá do caixão, aquela turma lá do caixão. Essa eu vi. Sobre higienização. Então, essa turma é demais. Uma que eles estão entrando, como é que eles entram na casa do cliente. Tudo foi criatividade dessa turma, que diante de uma crise, diante de um problema como esse que a gente está enfrentando, a gente tem várias opções. Duas das principais fica parado e deixa o bicho passar por cima de você, fica ali com medo, ou você encara, com medo e tudo. Encara. É melhor você ficar de frente. Eu gosto muito, até sou repetitivo nisso, eu gosto muito de assistir documentários de animais e tal. E um desses que eu estava vendo um dia, eu descobri o motivo porque alguns índios usavam atrás máscaras de pessoas, né? Máscaras na parte virada para trás. Eles não colocavam essa máscara na frente, virada para trás. Por quê? Quando o tigre ficava atrás da pessoa,
e se ela não tivesse com máscara, geralmente ele atacava por trás. Mas quando ele tem uma máscara olhando para ele, se intimida esse animal. E eu pegando isso, aplico para esse momento, para esse tempo. Se você ficar disposta para a crise, não pense que ela não vai te atropelar, não vai te respeitar. Ela não está respeitando ninguém, está passando o cerol. Então o momento é você olhar, encarar com medo, com o que for, né? Encarar isso de frente e fazer a diferença. Esse é o tempo. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus, me relaciono com Deus. Hoje, em uma das minhas leituras de reflexão, estou lendo um livro também que eu recomendo demais, Uma Vida com Propósito, né? Relendo esse livro, é um livro que você tem que ler em 40 dias. Ele começa já falando aqui, você não é um acidente. Seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio. Sua vida não é um acidente da natureza, não importa se você não foi planejado, se você nasceu sem planejamento. Isso diz o quê? Isso dá segurança. Eu não sou acidente, peraí. Eu sou eu faço parte de um projeto de Deus. Eu sou fruto de um plano de Deus. Então isso me dá coragem para acreditar, para avançar, para não ter medo mesmo, para arriscar e para fazer a diferença nesse tempo. Perfeito. E uma das coisas que você falou aí, que você, né, os posts no Instagram e tudo mais, eu queria que agora você falasse, que a gente entrasse um pouquinho falando assim da importância das redes sociais num momento como esse. Porque mais do que nunca as redes sociais têm sido aí aliado, né? Seja para vender, seja para entreter. Claro. As redes sociais, as empresas que estão passando maior dificuldade hoje em dia são as empresas que não tinham algum projeto ou não tinham algum trabalho forte desenvolvido nas redes sociais. Por quê? Quem já tinha isso tudo planejado, vendas online, atendimentos online e tal, já saiu na frente. No nosso caso, que a gente só usava de forma básica, a gente está passando um perrengue, mas a gente está conseguindo ter resposta porque nós nos rendemos às redes sociais. Né? Ela faz toda a diferença. Sem sombra de dúvida, ela já vem já vem fazendo a diferença há muito tempo. Saiu um dado agora que a Páscoa do Brasil teve um aumento de venda, óbvio, mesmo os supermercados funcionando, de cerca de 60%, se eu não me engano, comparado as vendas online comparado com o ano passado. Então foi um crescimento brutal devido à pandemia e hoje acontece uma outra situação. Antes, algumas pessoas não compravam online por medo de golpe, por medo Hoje as pessoas estão perdendo esse medo, porque elas estão sendo obrigadas a comprar online praticamente. Então, mais do que nunca, se algo chegou para ficar, vendas online, é você usar as redes sociais para divulgar o seu produto, para fazer o seu comercial. Sem sombra de dúvida, é algo que faz toda a diferença nesse cenário. E foi o que você falou aí, né? As empresas que estão aí, infelizmente, penando, por assim dizer, as que não estavam preparadas e que não usavam de forma efetiva as redes sociais. Mas a gente vê também que muitas que não usavam estão começando a usar e estão aí também se redescobrindo, né? Então aí, como você falou, como é a única opção, ou é isso ou é nada, é melhor arriscar, né? Se não tem tu, vai tu mesmo, né? A gente encara. A gente tem percebido bastante movimentação. Se a gente entrar agora no Instagram aí, vai ver a quantidade de likes que existem para todo mundo na rede. Instagram, Facebook, o próprio Twitter, o LinkedIn, que em Campos era pouco usado, eu acho que teve um acréscimo também muito grande. É a melhor rede para negócios, na verdade, é o LinkedIn, tanto para você encontrar um emprego como para você fechar um negócio. Mas a verdade é que sem isso hoje quem vive? Ontem eu estava conversando com um pessoal que há alguns anos atrás, eu tenho 41 anos, e a conta física, a conta mesmo oficial, o que a gente pagava mensalmente, a conta fixa mensal, era a conta de energia elétrica e de água. Hoje a conta fixa é energia elétrica, água, internet, TV a cabo, né? Você já não vive mais essa conta. Ainda mais num momento como esse.
Aí não tem. As bandas largas aumentaram muito. Muita gente aumentou sua banda larga, muita gente aumentou o seu plano, mexeu no seu plano de TV a cabo. Então, nessa crise, algumas empresas cresceram. A gente vê aí quem acompanha o mercado financeiro sabe que as ações do Zoom, por exemplo, explodiram, foram lá acima, por conta das conferências que fazem via esse aplicativo. E nessa crise, algumas empresas estão surfando a onda bonito, porque tudo é um momento. Então, elas estão sabendo aproveitar esse momento. Tem um supermercado em Campos chamado Preço Bom, de um amigo meu, Flávio. Ele disse que nunca vendeu tanto por telefone online. Os pedidos deles são online. Existe um aplicativo também de um amigo empresário, que é o Francisco Fiuza, chamado Pediu Farma. Não sei se você conhece, é um aplicativo criado em Campos também. E só dá ele. Todo mundo só pede o remédio hoje via o Pediu Farma. Muitas pessoas pedem via Pediu Farma. Então, é um momento onde é uma ferramenta que você tem hoje para vender. Todo mundo pode conseguir fazer algum negócio através das redes sociais. É muito simples, fácil, está na sua mão essa ferramenta. Sim, e foi o que você falou, é muito simples, né? Qualquer um ali, né? Por mais que até os mais assim, antigos, né? As pessoas, os patrões de mais idade, ou as empresas onde tem ali um quadro de funcionários de pessoas assim de mais idade, a gente vê que até esse grupo de pessoas também tem entrado a fundo nas redes sociais, né? E tem ali encontrado a solução. Agora, eu queria que você falasse, inclusive eu quero agradecer, gente, porque na hora que eu marquei com o Luciano, eu não tinha me atentado ao fuso horário. Lá é quase 1 da manhã já. Aqui, a gente aqui no Brasil tá horário bacana. Ele tá ali, acho, tomando vinho, né? Tá ali. Cara, por causa da garganta, o vinho para aliviar as cordas vocais aqui. Deve estar frio aí, né? Dá relaxado. Aqui hoje deve estar uns 12 graus, 13 graus. Aqui dentro está quentinho, mas lá fora está um pouquinho frio. Então, né, quase 1 da manhã atrapalhando o sono do Luciano. Não, só durmo lá para 3, 4, tem muita coisa para fazer. Então tá. Cedo, muito tempo de sobra aí. Tá tranquilo, então. Mas eu queria que você falasse agora um pouquinho, né, para as pessoas que estão assistindo, para as que vão assistir. Depois vai estar disponível também essa entrevista no nosso canal no YouTube, não se liga na fita. Depois o Luciano vai soltar o link também, quando estiver lá, todo mundo puder assistir. Uhum. Queria que você falasse um pouquinho aí para os empresários, né, que nesse momento, se estiverem aí assolados e pensando em desistir, queria que você desse aí mais algumas motivações, né, para poder esse quadro ser revertido. Existem alguns princípios da vida, alguns princípios no que diz respeito à área de empreender, de se tornar um empresário. Você precisa fazer algumas opções. Então, uma das coisas, um exercício que eu fiz com um outro colega foi o seguinte: cara, primeira coisa, você tem que saber o motivo que te levou a empreender, a se tornar um empresário. O que mexeu com você? O que você queria? O que você imaginava contribuir? Você queria só dinheiro ou tinha algo mais? E a maioria certamente tem algo mais. Existem pessoas que procuram emprego. O empresário, um dos objetivos dele é gerar emprego. Então, a coisa muda. Então, existem várias regras da vida, mas eu queria citar aqui pelo menos 3 regras da vida. A primeira, se você não for atrás do que quer, você nunca vai conseguir. Então, nesse momento, o que você quer? O que você deseja? E não adianta botar vários objetivos. Você não tem tempo para vários objetivos. Você tem que ter um objetivo, uma única coisa. Então, a primeira regra é essa. Se você não for atrás do que quer, essa coisa não vai vir até você, nunca vai ter. A segunda é que se você não perguntar, a resposta sempre vai ser não. Se você não tentar, não tem aquela história, o não é certo. Então, o não é certo. Então, você precisa perguntar, se mostrar, fale de seu produto, fale de seus serviços, fale de quem você é, fale do seu propósito, do que você está buscando nesse momento. Tem sido muito honesto da nossa parte chegar para os nossos clientes e falar, nós temos nos comprometido a manter o nosso corpo. Por isso, nós estamos fazendo tais promoções, nós estamos vindo até você, desculpe o incômodo, mas o não a gente não já tem. Então, se você não perguntar, a resposta sempre é não. Então,
pergunte, tente, aproveite que nesse momento as coisas estão sendo modificadas. E a terceira coisa que eu queria colocar, o Daniel, é se você não der um passo, você não vai a lugar algum. Então, precisa dar esse passo. Você precisa avançar, você precisa caminhar para frente. Do jeito que está, a situação te pegou de uma maneira desagradável, de uma maneira que te agride, de uma maneira que me agride e tal. Mesmo, de repente, a pessoa estando preparada para outros problemas, mas ninguém estava preparado para esse tipo de crise que está assolando o mundo. Então, é um momento oportuno, importante e necessário que você ande, que você caminhe. Então, a primeira coisa é dê esse passo. Dê esse passo. Então, seria pelo menos 3 regras aí para esse momento. Você ir adiante, acreditando, negociando, aparecendo, perguntando, ouvindo, aprendendo, trocando informações, e certamente você vai colher coisas boas. Sensacional. Aí são as 3 dicas aí principais para poder, né, repensar, refazer conceitos e continuar a caminhada. Uhum. Agora, Luciano, se você me permite, a gente tem um quadro lá no YouTube que se chama Papum, é um jogo rápido. Eu vou te dar aqui algumas palavras e aí você vai me responder com uma outra palavra, apenas uma que você... O que essa palavra representa para você. Por exemplo, Deus, aí a pessoa fala tudo, tem que ser bem rápido assim, tá bom? Para a gente poder encerrar. Vou tentar ser rápido. Então vamos começar aí. Vamos começar. Brasil. Meu país. Portugal. Amo demais. Coronavírus. Oportunidade. Empreender. Minha vida. Crise. Crie. Família. Sustentação. Instagram. Vendas. Perfeito. Foi rápido, hein? Foi rápido. Conseguiu ser rápido. Mas, Luciano, eu quero já agradecer a você por ter aceitado o convite. Foi um prazer bater esse papo muito bom com você. Você é muito agradável, né? Tive aí a satisfação de te conhecer. E eu tenho certeza que esse papo que a gente teve aqui é muito leve e que a gente tratou de assuntos tão delicados, mas de uma forma tão leve, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que estava aí assistindo e as que vão também assistir. Muito obrigado. Perfeito. Prazer é todo meu. Sempre que precisar, estou à disposição. Convido a você a também se desafiar nesse momento. Daniel, você que já é ousado, tem seu canal no YouTube, vai para frente. Então você é um cara que já está à frente da maioria da turma da sua idade. Então é um momento oportuno para você ser exemplo, avançar. Te encorajo a isso. Parabéns e vamos em frente. Até o Diego botou, Diego 22 Costa 04 botou, muito obrigado pelo bom papo. Valeu, Diego, obrigado por ter acompanhado. Grande abraço, filho. Então, vamos que o Luciano, Gabriel Nogueira também, meu amigo, também assistindo. O Luciano já está quase chegando à 1 da manhã. Lá, né? Ele falou que a madrugada dele ainda está cheia, mas valeu. Não, daqui a pouco eu tô indo pro Instagram do tio Rico lá, do Thiago Nigro. Ele tá numa campanha de 21 dias de mudar a mentalidade, e a gente está acompanhando ele aos poucos lá. Fica aí a dica, né? E você que está assistindo, que gostou do papo, já compartilha com o pessoal, que em breve vai estar disponível no YouTube. Uma boa noite, um bom final de semana. Luciano, um forte abraço, sucesso para você, sucesso para Couto Caetano. Obrigado, abraço aí, pessoal. Valeu.